Graças e paz, irmãos, que o Senhor possa estar nesse momento enchendo os vossos corações com seu amor, com a sua misericórdia, com a sua graça e com a sua paz que é derramada em nossos corações. Nesse momento eu quero meditar com os irmãos em Romanos 12, versículo 12. Algo breve e prático para nossas vidas que Paulo escreveu para a igreja que estava em Roma, uma igreja que foi muito perseguida, passou por muitas dificuldades, tribulações e foram privadas de se reunir. E nesse momento estamos em casas, alguns em quarentena, outros ainda continuam a ir ao trabalho por necessidade, por não poder parar, mas estamos sendo privados de nos reunir como as igrejas. Mas possamos entender que nós somos igreja, que nós fazemos parte desse corpo de Cristo Jesus e que tudo acontece mediante a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oremos. Senhor, obrigado, Pai, pela sua palavra que vamos ler e vamos meditar. Possamos colocar em nossos corações e colocar em prática, Deus, pois só Tu és digno de receber o nosso louvor, honra e glória. Amém. Romanos 12, versículo 12, diz assim: Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Paulo, com esse ensinamento prático, ele queria demonstrar para os irmãos o sentido do que devemos fazer e agir. Alegrai-vos na esperança. E se alegrar e se regozijar, que Paulo descreve para os irmãos, é ficar constantemente feliz e alegre. É algo constante que deve ter em nossas vidas.
essa alegria no sentido da salvação para nós. Me alegrarmos com a salvação de Deus constantemente é algo que preenche os nossos corações. E essa alegria na esperança, essa esperança é de uma expectativa do bem que o Senhor tem feito para conosco. Desse bem que o Senhor tem feito para conosco, faz-nos esperar no Senhor, esperar com essa alegria em nossos corações. Nesses momentos de lutas, de dificuldades, o que o mundo está acontecendo, muitos irmãos em Cristo Jesus esquecem dessa esperança, esquecem dessa alegria constante que deve ter em nossos corações. Essa alegria na esperança de Cristo Jesus. Ele é o sentido da nossa vida. É por Ele que devemos nos alegrar pelo que Ele fez por nós e pelo que Ele ainda está fazendo, nos preparando um lugar para quando estiver preparado nos buscar. Essa é a alegria que devemos ter em Cristo Jesus, da sua palavra que Ele disse que vai se cumprir. E no segundo momento, Paulo fala que devemos ser pacientes na tribulação. Sede paciente na tribulação. Ser paciente, para alguns é difícil viver nesse momento conturbado que está acontecendo no mundo, empresas fechando, fazendo alguns funcionários trabalhar em casa, outros não podendo ir por questão da idade. Então ficamos impacientes por estarmos em casa, mas que possamos tirar nesse momento algo prático para nossas vidas. Sabemos que devemos nos alegrar na esperança, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem do que amam a Deus, do que foram chamados segundo Ele. Então devemos entender isso em nossos corações, porque essa paciência é algo no sentido de permanecer e preservar sob desgraça e provações, no sentido de manter-se firme na fé em Cristo Jesus. Então essa paciência devemos nos manter firmes em Cristo Jesus. Essa paciência na tribulação, porque nessa tribulação, no sentido de ser pressionados, estamos sendo pressionados. Paulo fala aos 2 Coríntios 4:8, ele fala que de todos os lados somos pressionados. Sim, de todos os lados, mas nesses pressionados que somos pacientes, porque aguardando com grande expectativa o nosso Senhor Jesus Cristo. Nos alegramos constantemente. E quando Paulo também fala aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,16, ele fala que devemos regozijar-vos sempre, nos alegrar-vos sempre. Em meio às tribulações, devemos estar sempre alegres, constantes. Devemos ser pacientes nessas provações e mantermos sempre firmes em Cristo Jesus. Tiago, no capítulo 5:8, ele fala: sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Essa é a nossa esperança, a volta do Senhor Jesus. Ser paciente para a volta, achamos que demora, que retarda, mas sabemos que o Senhor age à sua maneira e que a maneira de Deus ela é perfeita para nossas vidas. Então, o único momento que devemos ter é ser paciente, é estar tranquilo, é ter o nosso coração alegre, cheio de regozijo, porque a palavra do Senhor está se cumprindo para a vida dos seus santos. É entender que nesse momento de provações, de que estamos sendo pressionados, é sentar e ficar tranquilo, entregar a nossa vida ao Senhor. É dizer igual o salmista no Salmo 40, no verso 1, que diz: esperei com paciência no Senhor. É ter essa paciência constante, é esperar no Senhor em meio às lutas, em meio às dificuldades. Parece ser difícil para nossas vidas nesse momento, mas é algo que devemos colocar em prática dia após dia, até que o Senhor venha. E no terceiro momento, ele fala: perseverai na oração. É ser perseverante, é ser constantemente atento e dar constante cuidado a algo que é preservar e não desfalecer. Ou seja, é perseverar, é preservar aquilo que estamos guardando e não desfalecer, e que não possamos desfalecer nas nossas orações. Porque às vezes oramos e parece que nada muda.
mas devemos continuar, porque Deus está sempre atento. Voltamos ao Salmo 41, que ele fala na primeira parte: esperei com paciência no Senhor. Esperei com paciência no Senhor. Na segunda parte ele fala que e Deus se atentou ao seu clamor. Então devemos estar constantemente com paciência, permanecer, perseverar na oração, que Ele há de ouvir as nossas súplicas, há de ouvir o nosso clamor. A Bíblia fala que Jesus, ao descrever a oração em Mateus 6,6, ele diz algo muito importante para nossas vidas nesse momento, que diz assim: tu, porém, quando orares, entra em teu aposento, fecha a porta e ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. É esse momento hoje que muitos dos nossos irmãos estão com oportunidade de estar um pouquinho a mais em casa, em devido ao fechamento de alguns comércios, possamos separar um momento para que venhamos a orar exclusivamente ao nosso Deus, porque a oração que estamos fazendo é dirigida ao nosso Deus que nos ouve, um Deus que nos responde. Então, nesse momento que possamos estar dirigindo as nossas súplicas ao nosso Senhor Jesus Cristo, as nossas orações a Ele, a nos colocando em um lugar, escolhendo um momento para orar, mas tendo em mente que a nossa vida de oração ela é sem cessar, como Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5,17. É algo constante em nossas vidas, porque também Tiago fala no capítulo 5,16, na última parte, que ele fala: a súplica de um justo é poderosa e eficaz. Não que a nossa súplica seja poderosa e eficaz, mas a nossa oração, a nossa súplica, que é direcionada ao nosso Senhor, que mediante a sua vontade Ele ouve e cumpre, se torna poderosa, porque vem de Deus para nossas vidas. E o nosso meio que temos nesse momento é a nossa oração ao nosso Deus. É buscá-lo em oração, é sempre ter em nossa mente que a nossa oração ela é constante. Assim como nesse momento que temos a oportunidade de orar, também temos muito mais oportunidade de ler a palavra de Deus, entender a sua vontade para a nossa vida, a sua vontade para a sua igreja. Porque assim como perseveramos, assim como somos pacientes, Tiago também falou no capítulo 5:11, que isso que temos por bem-aventurados os que perseveram. Então devemos perseverar, porque somos uns bem-aventurados, e nunca desfalecer, mas ser constante para o nosso Senhor Jesus Cristo. Vermos como Paulo, ao descrevermos aqui em Romanos 12, no versículo 12, alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Paulo escreveu realmente para uma igreja em Roma que viviam sofrendo perseguições, que viviam sendo privadas de se reunir como igreja. Mas o ensinamento prático que ele colocou: devemos sempre nos alegrarmos em nossos corações nessa esperança que Cristo tem colocado em nossas vidas, ser paciente na tribulação, que isso é momentâneo, é passageiro, e perseverar na oração, que Tiago descreve que somos uns bem-aventurados, os que perseveram, que ele cita a questão de Jó, que ele fala que tendes ouvido sobre a paciência de Jó, o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de terna misericórdia e compaixão. O Senhor há de nos proporcionar um fim agradável, um fim que é devido aos seus, um fim que Ele tem nos preparado antes da fundação do mundo, que é para nos estarmos reunidos como igreja. E lá, nos céus, não vamos ser mais atribulados em nada, mas vamos viver constantemente com Cristo Jesus, como já estamos vivendo. E nesse momento, possamos sempre orar pelas famílias que estão sendo atribuladas, pelas famílias que estão perdendo as pessoas que amam devido à doença que está se espalhando no mundo, e que possamos, nesse momento de tribulações, de lutas e dificuldades, ser paciente no Senhor, alegrar
no Senhor, está constantemente entendendo que essa é a vontade dele para nossas vidas, e o que está acontecendo, o que ele já tinha previsto, que no mundo teria guerra, rumores de guerra, peste, fome. É o que está acontecendo, é o que a palavra está se cumprindo. Mas até que Cristo venha, devemos perseverar nele, devemos buscá-lo em constante oração e em comunhão. Sabemos que nós somos a igreja de Cristo Jesus e principalmente ser obediente às nossas autoridades, como Pedro e o próprio apóstolo Paulo falou em Romanos, e Pedro na sua primeira carta, que devemos sujeitarmos à autoridade, que ela é instituída por Deus. Então devemos primeiramente ter isso em nossos corações, entender que tudo o que está acontecendo nesse momento é mediante a vontade de Deus e que a nossa ação nesse momento seja para a glória de Deus, que não venha para desonrar o nome do Senhor Jesus Cristo, mas que venha para glorificar o nome dele entre os nossos irmãos em Cristo Jesus e contra todas as pessoas que se encontram nesse mundo. E devemos honrar o nome do Senhor sempre, devemos ter sempre essa esperança nos nossos corações. Que o Senhor possa estar abençoando a vida dos irmãos com esta palavra, que possamos nos alegrarmos constantemente na esperança de Jesus, mais uma vez ser paciente nessa tribulação, perseverar em oração. Que nesse momento os irmãos possam estar separando 2 minutos para estar orando, como Jesus nos ensinou, em nosso quarto, em secreto, que Ele nos ouve. Que o Senhor possa estar abençoando a vida dos irmãos, guardando-os. E que nesse momento que possamos ter sempre em nossa mente que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita para nossas vidas. Que o Senhor possa estar abençoando a vida dos irmãos. Amém. Senhor Deus, obrigado por essa palavra. Que o Senhor possa estar abençoando nossas vidas nesse momento, fortalecendo, Pai, a vida dos médicos que estão aí se entregando a encontrar uma cura, que estão se dedicando dia após dia a trabalhar em prol da vida daqueles que se encontram enfermos. Que o Senhor possa nos preservar, que o Senhor possa nos guardar em Ti, Deus. Não que nós venhamos a ser molestados com essa doença, sim, podemos ser, mas confiamos que o Senhor tem nos preservado de algo muito mais, Deus. Tem nos preservado deste mundo, tem nos guardado desse sistema mundano, Pai, e tem nos guardado em Ti, que estamos em Cristo Jesus. Estamos sobre a rocha, que és Tu, Senhor. Obrigado, Pai, por nos preservar desse mundo maligno. Obrigado, Senhor Jesus, por estar sempre a nos falar através da Sua palavra. Obrigado que possamos esperarmos em Ti, Senhor Jesus, pois só Tu és digno de receber honra e glória para todo sempre. Amém. Amém. Que Deus possa abençoar, que os irmãos possam estar separando esses 2 minutinhos para orar ao Senhor, colocando as súplicas que os irmãos têm em vossos corações aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.